Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos fazer um especial completo do filme O Grito. Nesse especial iremos falar sobre as franquias japonesas, seus personagens e também um pouco de sua história. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, quero dizer que todas as informações necessárias estarão na descrição do vídeo e que também esse vídeo será dividido em partes para melhor compreensão. Na primeira parte vamos primeiro nos situar em quais são os filmes e suas franquias após falar de cada uma delas e suas particularidades. A franquia. A franquia começou com dois pequenos curtas do ano de 1998, chamados Katsune e 444. O que o diretor Takashi Shimizu não esperava é que seu prólogo, ou como ele mesmo afirmou, que são na verdade as bases de Ju-On, teria um grande sucesso. Após isso, tivemos mais dois filmes que foi lançado em apenas vídeo VHS, que se chamaria Ju-On The Curse de 2000 e ainda no mesmo ano, o filme 2. Foi então que após 2 anos após estes sucessos, ele pôde estrear nos cinemas Ju-On The Grudge e um ano depois, em 2003, Ju-On The Grudge 2. É claro que tivemos a entrada desses filmes no ocidente com seu remake e as suas versões DVD de Ju-On The Grudge 2. Para não ficar uma grande mistura, o vídeo será apenas sobre esses filmes. Agora que já sabemos a franquia, vamos falar um pouco dos diretores Takashi Shimizu e Kiyoshi Kurosawa. Takashi Shimizu. Takashi Shimizu nasceu em 27 de julho de 1972 e é um cineasta japonês. Ele é mais conhecido por ser o criador da franquia O Grito. De acordo com o estudioso de cinema Wesley Winston Dixon, Shimizu é uma nova direção de diretores de terror japoneses, que prefere sugerir ameaça e violência em vez de retratá-la imediatamente. Antes da criação de Ju-On, Shimizu inicialmente trabalhou em curtas-metragens de terror. Em 1997, por sugestões de Kiyoshi Kurosawa, Shimizu foi convidado a dirigir alguns segmentos de Haunted School de Gakkou no Gaidan-ge, de 1998, parte da série de sucessos da TV Kai-san. Kurosawa, um dos professores da escola de cinema de Shimizu, estava envolvido com a série desde 94 e colocou o nome de seu aluno como contribuidor com potencial. Shimizu conheceu a atriz Kanako Fuji em um teatro e, segundo ele, soube que ela seria perfeita para seu fantasma. Shimizu então produziu 2 segmentos curtos de 3 minutos, Katsune e 444, nos quais os personagens Kayako e Toshio foram apresentados respectivamente. Sabemos então que o diretor Kiyoshi Kurosawa teve alguma participação em O Grito, nem que seja para inspiração. Shimizu se envolveu pela primeira vez com a saga Ju-On quando o escritor e diretor Kiyoshi Kurosawa estava dando uma aula de cinema em que Shimizu, então trabalhando como assistente de direção, assistiu e ficou impressionado com um curta-metragem de 3 minutos. Acredito que seria interessante falar um pouco de Kurosawa e para nos situarmos também. Kiyoshi Kurosawa. Nascido em Kobe em 19 de julho de 55, Kiyoshi Kurosawa começou a fazer filmes sobre sua vida no colégio. Depois de estudar na Universidade Rikkyō em Tóquio sob a orientação do proeminente crítico de cinema Shigehiko Hasumi, onde começou a fazer filmes em 8mm, Kurosawa começou a dirigir comercialmente na década de 80, trabalhando em filmes de baixo orçamento. Atualmente é diretor de cinema, roteirista e crítico de cinema e professor da Tokyo Universidade, no departamento de artes. Embora tenha trabalhado em várias variedades de gêneros, Kurosawa é mais conhecido por suas contribuições ao gênero do terror japonês. O estilo de direção de Kurosawa foi comparado ao de Stanley Kubrick e Andrei Tarkovsky, embora ele nunca tenha listado expressamente esses diretores como influências. Em uma entrevista ele afirmou que Alfred Hitchcock e Yasujiro Ozu contribuíram para moldar sua visão pessoal do meio. Alguns filmes de Kiyoshi Kurosawa para nós situarmos: Akira, Pulse, Almas Encarnadas, Charisma e entre outros. Tem uma playlist aqui só desse diretor que vou deixar um card aqui em cima para vocês quiserem dar uma conferida. Agora que já falamos um pouco sobre seus criadores, vamos falar sobre a origem da lenda de O Grito. Já falamos muitas vezes aqui no canal sobre a importância da cultura do Japão e também a influência da mitologia e dos teatros no cinema do horror do Japão. Então, para não ficar tão repetitivo, sugiro que deem uma olhada nos vídeos que vou deixar no card e também na descrição. A origem da lenda, os espíritos vingativos do Japão. A origem do horror japonês vem do período Edo e do período Meiji, onde eram conhecidos como Kaidan. Orion ou Yuren são espíritos folclóricos capazes de retornar ao mundo físico a fim de buscar vinganças por suas vidas passadas. A maioria deles são principalmente mulheres. Sua morte muitas vezes é causada por sofrimentos infligidos pelos seus amantes. Esses fantasmas habitam o mundo físico em busca de vingança contra aqueles que lhe fizeram mal. Segundo o folclore, acredita-se que o espírito de alguns dos mortos pode tornar-se perigoso,
quando a morte ocorre em consequência de assassinato ou suicídio. Sua alma Heikon poderia se tornar um Yuren, fantasma. O Yuren, assim como o Hokai, representam diferentes espécies de seres sobrenaturais, sendo o Oryo um dos mais perigosos fantasmas vingativos, pois escondem profundo ressentimento contra a vida. Originalmente, um Urin é um Heikon, alma atormentada. Segundo a crença, após a morte, o Heikon deixa o corpo e habita o mundo de passagem até que o enterro e cerimônias fúnebres adequadas possam ser realizadas, para que a alma se junte a seus antepassados. Um Yurin tende a assombrar a cena de sua morte violenta, ou o local onde se encontra seu corpo morto. Essa maldição pode ser transmitida para outros por meio de contato com uma doença contagiosa, criando um círculo de morte ou destruição que é muito mais devastador do que qualquer outro fantasma comum. No caso dos Orions, as emoções amarram-nos à terra dos vivos, geralmente ódio ou tristeza, ou às vezes os ambos. Os fantasmas geralmente desaparecem de uma forma terrível a seus agressores, enquanto que aqueles com os quais tinham relações próximas e amigáveis aparecem fisicamente inalterados. A aparência hedionda é considerada uma expressão de repulsa moral ao ato cometido pelo infrator à vítima. A maioria das descrições das variedades de fantasmas japoneses vem do período Edo, 1603 e 1868, com a tradicional forma de representá-los em vestes brancas relacionadas com o antigo ritual fúnebre. A cor branca simboliza a pureza e foi reservada para os sacerdotes shintoístas e aos mortos, para proteger o recém-falecido dos maus espíritos. Outras características Yuren relacionadas ao Orions vêm desta época. Os longos cabelos negros na cultura japonesa é comumente associado com a sexualidade, com o poder da fertilidade da mulher e o condom da comunicação com os kamis, divindades e os mortos. A lenda de terror mais famosa do Japão e indiscutivelmente é o Oryo mais conhecido, cujo rancor a maldição é temida até hoje. É um fantasma de Oya, baseado em um acontecimento real. É a história de uma jovem que foi brutalmente desfigurada e em seguida assassinada pelo marido, homem mau e ganancioso. Já fiz um vídeo sobre esse filme que foi o Fantasma de Otsuya, que vou deixar um card aqui em cima. Agora que já entendemos sobre a lenda, vamos falar um pouco da história do cinema japonês e um subgênero, dentro do gênero de terror, casas assombradas e melodramas familiares. Uma das características dominantes dos filmes de terror contemporâneo é a maneira como a separação da família se tornou uma fonte de terror. Filmes como Horror em Amityville, Poltergeist e O Iluminado, entre outros, costumam situar a ameaça à família como vinda de dentro ao invés de fora. Essas narrativas góticas interpretam os pecados do pai na maioria das vezes. Porém, no filme de terror japonês, os pecados são da mãe e sua filha como dupla, que voltam para ameaçar o lar como um microcosmo da sociedade, significando a persistência do trauma, tanto histórico quanto econômico. Os filmes do subgênero interrogam a mudança da forma da família no Japão contemporâneo. O espaço doméstico Ushi, que é conectado às ideias do sagrado, torna-se em vez disso um lugar de horror e terror. Da mesma forma, Joon, ou grito, de Shimizu, utiliza o tradicional japonês mitologia em torno da mulher injustiçada e do feto vingativo, a fim de comentar sobre as mudanças da forma da família japonesa na esteira da depressão econômica no final dos anos 90. Contado de uma forma episódica, o filme reúne as histórias de 6 personagens que entram em contato em uma casa amaldiçoada e posteriormente morrendo como resultado de uma maldição. Feitas essas considerações iniciais, vamos falar dos filmes. Vamos começar a falar pelos curtas. Katsune 444. Katsune é um curta de terror lançado em 98 ao lado de 444 como parte do Kaigo no Kaidan-ji, escrito e dirigido por Takashi Shimizu. Em Katsune, 2 colegiais são aterrorizados por um fantasma horripilante. Ele marca o primeiro lançamento de toda a franquia Ju-On. Na sequência, Shimizu apresenta o personagem Kayako Saeki. Quando falamos em curta, é literalmente curta, pois tem apenas 3 minutos. Apesar deste pequeno tempo, poderíamos ver do que o diretor poderia ser capaz nos seus próprios filmes e também nas suas estreias do cinema. Os colegiais Kana e Zayo estão no quintal da escola para alimentar seus coelhos de estimação, o tempo todo espreitados por uma figura desconhecida. Kana acidentalmente se corta e Hizayo sai para trazer os seus primeiros socorros. Sozinha, Kana é surpreendida pelo seu espreitador. A outra menina retorna e encontra um rastro de sangue e seu coelho é brutalmente morto. A menina percebe algo saindo dos arbustos e vê uma mulher fantasmagórica com o rosto coberto por seus longos cabelos negros. Quando Kurosawa soube que um produtor que ele conhecia acabara de encomendar um longa-metragem de terror para a Kansai Telecasting Corporation, recomendou Shimizu para dirigir uma ou mais sessões do filme. Para contemplar essa tarefa, Shimizu escreveu vários roteiros, cada um com cerca de 30 minutos de duração, apenas para ser solicitado a fazer 2 breves segmentos de 3 minutos, já que o filme para a televisão pretendia ser uma antologia de curtas-metragens. Depois de editar em conjunto a coleção de 4 curtas, um dos quais dirigido por Kurosawa, foi intitulada de Kago no Kaidan-ji, que traduz aproximadamente em School Ghost Story,
que G supostamente significa grande. Foi transmitido pela primeira vez na TV Kansai em 27 de setembro de 98 e durou cerca de 70 minutos, o que significa que Shimizu contribuiu com pouco menos de 10% do produto final. 444 é o outro curta do mesmo ano, e aqui nós temos a apresentação de Toshio Saeki, um jovem anda de bicicleta provavelmente para casa. Ao dobrar a esquina em frente a um prédio aparentemente abandonado, ele começa a ouvir o telefone tocando, embora não consiga vê-lo. Ele vasculha uma pilha de lixo ao lado da entrada escura do prédio, encontrando o telefone após vários toques. Após um exame mais detalhado, o telefone está exibindo uma chamada recebida do número 4444. O homem atende o telefone para ouvir os sons ásperos de um gato emitido pelo fone de ouvido. Enquanto ele se senta nos degraus em frente ao prédio, ele continua tentando identificar quem o chama. Olhando em volta já nervoso, ele pergunta: "Você está me observando?" De repente, uma voz responde: "Eu sou", embora não venha do telefone. O homem se vira lentamente para ver um garoto pálido ao lado dele, com os dedos brancos no joelho. O homem se parece assustado e a câmera permanece na criança fantasmagórica por um momento antes de aumentar o zoom rapidamente quando ele abre a boca em um grito de gato quando uma substância negra escorre dela. Vamos agora para algumas curiosidades. O curta Lord Katsune é apresentado na versão de O Grito, a versão estendida. O numeral 4 é um símbolo de má sorte em muitas culturas asiáticas, um fenômeno conhecido como tetrafobia. Em japonês, o 4 é associado com Shi, que significa morte. O número da casa em O Grito é 44, como referência a este curta. Agora que já falamos sobre os curtas, vamos falar sobre os primeiros filmes, Ju-On The Curse e Ju-On The Curse 2. Ju-On The Curse é um filme japonês de 2000 escrito e dirigido por Takashi Shimizu. Dividido em 6 partes, o filme apresenta a maldição do rancor recolhido em uma casa depois que um louco matou sua esposa com raiva. Depois de perceber que um de seus alunos perdeu muitas de suas aulas, este homem e o professor Kobayashi saem em busca do menino e têm uma desculpa horrível para sua ausência. Talvez algo interessante dos primeiros filmes foram as duas coisas que deram certo. Primeiro foi o baixo orçamento, entre aspas, em relação aos efeitos especiais, e são em sua maioria simples, mas extremamente eficazes e assustadores. E o outro, a forma da execução do filme. Na primeira vista pode parecer um filme calmo ou até mesmo chato, mas à medida que o suspense vai aumentando e a trilha sonora ajuda a criar o clima, temos algo interessante. Kobayashi, cuja esposa Nami está grávida de seu filho, tem um pequeno problema. Um jovem rapaz da sua escola chamado Toshio não tinha aparecido para as aulas. É o trabalho de Kobayashi ir até a casa da criança e ver qual o motivo de sua ausência na escola. Ele decide dar uma olhada na casa, o que nunca é uma boa ideia em um filme de terror. A casa está silenciosa e sombria. Em um dos quartos, Kobayashi descobre o diário de Kayako, espalhado pelo local. Incapaz de resistir a uma espiada, ele fica totalmente horrorizado ao descobrir nas páginas do diário dela que ela tem uma paixão enorme por ele. A partir do momento que ele lê o diário, sua vida se torna um pesadelo vivo. Vamos agora para algumas curiosidades do filme. Os estranhos sons vocais foram executados pelo próprio diretor Shimizu. O espírito de Toshio é frequentemente ouvido miando ao longo do filme. Isso não se aplica em seu espírito que se fundiu com seu falecido gato, mas também se relaciona com uma antiga lenda japonesa onde os espíritos das crianças perdidas se tornam perdidos e como resultado produzem um miado de gato. O único filme em toda a série que tem uma versão fantasmagórica de Kayako falando, ela simplesmente diz Kobayashi-kun, antes de dar a ele um beijo da morte. A casa usada neste filme não era apenas um cenário construído, mas um local real, que teve de ser alugado para a produção do filme. Tornou-se então uma atração turística após a popularidade da franquia. A casa foi demolida em 2019. A razão pela qual a família de Saeki tem um gato preto como animal de estimação é porque no folclore japonês é dito que possuir um gato assim trará boa sorte e fortuna, então tal contraste com seus destinos finais como fantasmas vingativos. O processo de maquiagem para criar as encarnações fantasmagóricas de Kayako e Toshio levava cerca de 2 a 3 horas. O fantasma Kayako não é apenas baseado no olho japonês. Ela também tem uma forma de aranha em sua aparência fantasmagórica. Ela geralmente rasteja para fora do sótão ou de pequenos espaços escuros, e as aranhas são conhecidas por se esconderem em cantos escuros e empoeirados da casa. Às vezes ela também rasteja para fora do saco de lixo que Kayako afinhou, a referência das aranhas saindo do casulo de ovos. Kayako é basicamente impossível de evitar, já que não há como se livrar da maldição. Uma referência ao fato de que é quase impossível de uma presa escapar de uma teia de aranha. Vamos para o último filme dessa franquia, Ju-On The Curse 2. Este é a segunda parcela da série de filmes Ju-On. O filme teve lançamento limitado no Japão em 25 de março de 2000 e mais tarde foi lançado em vídeo em 14 de abril de 2000. Como o primeiro filme, Ju-On 2 é dividido em várias vinhetas, as duas primeiras sendo muito uma recapitulação do filme anterior. O resto apresenta novas informações sobre esses eventos e novos personagens, bem como uma breve introdução de eventos que entrariam em cena nos filmes teatrais seguintes. Embora a primeira meia hora do filme seja principalmente filmagem de Kobayashi que visitava Toshio e Sobikatsuya Kyoko,
visitando a casa que é a mesma filmagem já que vimos no primeiro filme, a história continua dos dois últimos. Contada em 6 segmentos diferentes, a maldição se espalha e se torna cada vez mais sinistra. Como 3 segmentos lidam com a mesma família, a história parece mais coerente do que no primeiro filme. Além disso, a atmosfera é muito mais perturbadora devido às imagens mais assustadoras sobre Kayako Seiko e o que ela fez com a esposa de Kobayashi. Há menos sangue e coisas horríveis, mas tem mais eventos estranhos e eventos perturbadores. O filme é visceral por natureza, mostrando a história em vez de contar exatamente o que está acontecendo. Os personagens também não têm ideia do que irá acontecer. A maldição os afeta, simplesmente acontece com eles, sem que sejam capazes de fazer nada a respeito. Isso é o que a torna realmente assustador. Não há nada para lutar e não há lugar para onde escapar. Feitos nossos esclarecimentos sobre os 2 filmes de vídeo, vamos para os últimos filmes dessa franquia, que são Joan, o Grito 1 e 2. Joan de Groot. Joan de Groot é um filme de 2002, o terceiro da série Joan, e o primeiro a ser lançado nos cinemas. Escrito e dirigido por Takeshi Shimizu, conta a história de uma assistente social contratada para cuidar de uma senhora cuja família havia se mudado para uma casa amaldiçoada. A jovem cruza o caminho com uma misteriosa amaldiçoada cor habitante apenas para descobrir seu verdadeiro propósito horripilante sobre a casa. Acredito que esse filme seja mais conhecido, pois foi lançado no cinema e também tivemos remake americano. Além disso, tivemos alguns exemplares em DVD, mesmo que escassos. O que teve mais em DVD aqui no Brasil foi o último dessa série, que foi Joan de Groot 2. Vamos agora para algumas curiosidades acerca deste. A cena em que Kayako ataca um personagem por baixo da brecha de seus lençóis foi inspirada na antiga lenda urbana japonesa The Girl in the Gaps, um fantasma que diz entrar em nosso mundo apenas por meio de pequenas brechas no mundo real. Sendo uma dançarina de balé e uma contorcionista treinada, Takayo Fuji executou todas as curvas, encaixes e movimentos não naturais e aparentemente impossíveis que Kayako executava no filme, especialmente a sequência da escada. Nenhum efeito especial ou CGI foi usado em qualquer ponto. Vamos agora para o último filme de Groot 2. Joan de Groot é um filme de terror japonês de 2003, escrito e dirigido por Takashi Shimizu. É a 4ª parcela da série de filmes Joan e a 2ª a ser lançada nos cinemas. Enquanto a maldição do rancor se espalha por toda parte, os espíritos ancorados de Kayako e Toshio encontram uma chance de viver novamente durante a gravidez de uma mulher amaldiçoada. O filme foi indicado para melhor filme no STAID, Festival Internacional de Cinema da Catalunha, em 2003. Neste filme acompanhamos outras histórias. A primeira delas é de Kyoko, uma atriz de filme de terror, e seu noivo Masashi estão voltando para casa tarde da noite. Ela está grávida do filho do casal. Masashi, de repente freia e diz que bateu em algo. Ele sai do carro para inspecionar e vê um gato preto morto. Quando ela acorda, percebe que ele está inconsciente, sangrando na testa, e o sangue também sai escorrendo pelas suas pernas. No hospital, Kyoko descobre que perdeu seu filho ainda não nascido enquanto Masashi ainda está em coma. Ela então entra no quarto de Masashi e fica chocada ao ver um menino fantasma que corre até ela e toca o seu estômago antes de desaparecer. Ela suspeita que Toshio pode ser um irmão que morreu na infância, então ela pergunta a sua mãe em casa, mas é informada que ela é filha única. Kyoko então concluiu que o menino é o espírito do seu bebê que ia nascer. Outro personagem é Tomoka, ambiciosa apresentadora de um popular programa de terror na TV chamado Heart Stopping Backgrounds. E uma noite em casa, enquanto ansiava por um roteiro, ela ouve barulhos vindo de sua parede. Ela acidentalmente derrama sua bebida no roteiro e brevemente vê o coberto de respingo de sangue e rabiscos estranhos. No dia seguinte, no camarim, ela conhece sua amiga Megumi, a cabeleireira do programa. Os dois discutem um próximo episódio especial, na qual a famosa atriz de filme de terror Kyoko será a estrela convidada. O diretor do programa Kitsune conta que o episódio será filmado em uma casa mal-assombrada em Nerima e terá em foco a história da casa. Os outros personagens são Megumi, Kitsumi e Shisharu. Como dito, este é o filme mais conhecido por terem vários exemplares em locadoras e tudo mais. Algo a se notar neste filme aqui é a inspiração que o diretor teve de Kiyoshi Kurosawa. Neste filme podemos ainda ver mais inspiração nele. Vamos agora para algumas curiosidades sobre esse filme. Esta seria a última parcela da série Ju-On, escrita e dirigida por Takashi Shimizu. A ponte que Kyoko e seu filho estão cruzando no final do filme é a mesma que aparece no primeiro filme, de 2000. Hiromi é o único personagem principal que sobreviveu aos acontecimentos do filme, e um dos poucos personagens em toda a série a permanecer ileso. Bom pessoal, para finalizar o vídeo, eu sei que foi um pouco extenso, mas quero terminar falando sobre Kayako Saeki e Toshio, e para finalizar uma pequena conclusão. Kayako Saeki e Toshio Saeki. Conforme revelado no romance oficial escrito por Keiichi Oshishi, ambos os pais de Kayako estavam presentes, embora altamente negligentes, fazendo com que ela muitas vezes se sentisse deprimida e solitária. Ela passava a maior parte do seu tempo livre com seu gato Kuro e era altamente antissocial. Kayako frequentou a universidade e era vista como assustadora por seus colegas.
Extremamente tímida, ela secretamente se apaixonou por outro colega acadêmico, Kobayashi. Ela então ficou com muito ciúme de seu namorado Manami e até tentou amaldiçoá-la, falhando e eventualmente desistindo. Após a morte acidental de seus pais, que não pareciam incomodá-la, ela se casou e a única pessoa que atendia e cuidava dela, e juntos tiveram um filho chamado Toshio. O corpo dela foi encontrado mais tarde pelo próprio Kobayashi quando ele visitou a residência Saeki após a frequente ausência de Toshio da escola. Então nós tivemos toda aquela história que nós já sabíamos, né, que ele encontrou o diário dela e tudo mais, e foi ali que ele descobriu, o Kobayashi, que ela estava apaixonada por ele. Então lá no segundo filme ela finalmente encontrou sua chance de viver mais uma vez depois que uma atriz, Kyoko, entrou na casa para filmar um programa de televisão de terror. Kyoko estava grávida e os fantasmas causaram diretamente a ela um aborto, assumindo o lugar do bebê depois, enquanto ela foi gradualmente espreitada e assombrada por eles. Agora vamos falar um pouco sobre Toshio. Era o fruto de Saeki, um casal japonês residente na cidade de Nerima, em Tóquio, em 27 de julho de 85, como visto no João Degrute. Ele tinha um professor chamado Kobayashi, que por acaso era uma antiga paixão de sua mãe, mas que nunca a notou. A série de filmes de Juan no Grito nunca deixou claro como ele morreu, embora Kobayashi já o encontre miando e sendo capaz de se comunicar com a sua mãe, sugerindo que o espírito o levou a ela mesma. Para finalizar o vídeo, que já está grande, vamos para uma pequena conclusão. Bom pessoal, depois de tudo que falamos nesse vídeo, não é à toa que o Grito seja uma das grandes franquias de sucesso japonês e que abriu os olhos do ocidente, que até fez sua própria franquia de filmes. É claro que os filmes japoneses acredito que não seja no primeiro momento tão atraente quanto os remakes por causa de todas as diferenças de filmagem, estilo e cultural, mas acredito que seja apenas uma questão de adaptação ao cinema japonês, se você não viu ainda os filmes japoneses, é claro. Acho que houve vários fatores que ajudaram o Grito a chegar onde chegou. O primeiro deles, é claro, é sua inspiração em uma antiga lenda japonesa. E outro destaque que poderia deixar a influência que Kiyoshi Kurosawa teve. Podemos ver grandes semelhanças de seus filmes e outros aspectos que devemos ressaltar é a questão do medo ser real, entre aspas. O fantasma aparece em objetos comuns do dia a dia, como embaixo da cama ou em um canto de uma parede, entre outros. Claro que os efeitos serem práticos e terem poucos VFX ajudou bastante para ver a cidade, digamos assim, dos fatos. Então, acredito que já me estendi demais por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os links estarão na descrição do vídeo e os cards que deixei também estarão aqui embaixo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, sugiro que dê uma olhada, que tem vários vídeos interessantes. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo. Muito obrigado, e até a próxima.